Chegamos na metade do caminho, gente. Será que alguém ficou para trás? Alguém ficou pelo caminho? Está sendo proveitosa essa jornada? Espero que sim. E esse capítulo 12, ele é bastante intrigante, gente. A gente vai ver aqui bastante coisa para falar, para explorar também. Cada vez está mais denso a jornada, se aproximando, né, da morte de Jesus. Então, os ensinamentos estão ficando cada vez mais densos e mais urgentes, né? Então, aqui Jesus ele vai vir com palavras belíssimas e confortantes para evitar em nós a ansiedade, para que nós não venhamos a nos preocupar e confiar em Deus, mas também ele vem com palavras duríssimas. Tanto que o início dele aqui se chama Advertências e Motivações. Vamos então começar? Capítulo 12. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. O que Jesus está falando aqui? O que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. A morte de Jesus tem se aproximado. E por muitas vezes você vê milagres e Jesus fala para as pessoas não falarem para os outros, não contar, ficarem como segredo. Por quê? Por que isso acontece? Porque quanto mais ecoar os milagres de Jesus, a mensagem que ele é o Messias, que ele é o Rei dos Judeus, que ele é o Messias, que ele é o Salvador, quanto mais isso ecoar, mais rebuliço vai estar e mais vão querer matar Jesus. Então Jesus ele estava tentando postergar esse dia para que ele conseguisse cumprir a sua jornada aqui na Terra, de pregação, de cura, de libertação. E aqui ele deixa para os discípulos dizendo que agora está chegando a hora que feitos aconteceriam nessa ida para Jerusalém e cada vez mais ecoariam sobre os telhados, né? Ecoariam sobre os telhados, que todos veriam e que a hora se aproximaria. Versículo 4. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Quem é esse que pode matar o corpo? Jesus, além de estar predizendo sua morte, já está dando um sinal dos tempos que viriam depois, onde os apóstolos seriam perseguidos e mortos. Então, quem aqui é quem pode matar o corpo? São os romanos, principalmente Herodes, que era o governador da época, que você poderia matar Jesus, que poderia matar esses discípulos. Então, Jesus dá uma mensagem aqui, ó, não se preocupem aqui com os homens que podem matar vocês, porque a vida de vocês não é aqui na Terra. Vocês morrerem aqui não tem problema nenhum. Se preocupe com quem pode não levar vocês para o céu, pode mandar vocês para o inferno. E realmente é com isso que nós temos que nos preocupar, não é não? Sim, eu lhes digo, esses vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Como eu disse, Jesus vem com um alerta fortíssimo da morte. Ao mesmo tempo, ele chega e conforta eles, dizendo que Deus ele está cuidando até dos pardais que são vendidos por centavos nas feiras. Se ele cuida desses pardais que custam centavos, que dirá os filhos de Deus? Aí ele faz uma alusão dos fios de cabelos, que nenhum desses cabelos cairiam sem que Deus soubesse. Então aqui Jesus está querendo falar o quê? Que Deus está no controle da nossa vida em todas as coisas e não há por que temermos. Versículo 8. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupe com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Do mais fácil para o mais complexo. Nos últimos 2 versículos, Jesus dá aqui um ensinamento de que eles não deveriam se preocupar na hora de se defender ou na hora de falar com poderosos, essas coisas, pois o Espírito Santo de Deus falaria por eles, daria esse sinal. Quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante de Deus, mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Esse versículo aqui, bem simples, né? É mais ou menos aquilo. O que ligar aqui na terra será ligado no céu, o que for desligar na terra será desligado no céu. Se você declara Jesus como seu Salvador aqui, se você se declara Filho de Deus aqui, não se envergonha de Jesus,
o mesmo Jesus fará com você. Agora, se por um acaso você negar Jesus, se por um acaso você não acreditar em Jesus, e se por um acaso você ter vergonha de Jesus, não confessar Jesus, o mesmo acontecerá de cima para baixo. E o 10, que é o mais complexo. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Aqui, aparentemente, temos um pecado imperdoável. E eu já me peguei pensando, será que eu já fiz isso? Será que alguma atitude minha não blasfemou contra o Espírito Santo? Será que eu não estou perdoado? Será que eu estou fora do reino e tal? E eu digo para vocês, se você tem essa preocupação, então você pode ficar tranquilo que você não está nessa situação, porque senão o Espírito Santo não estaria dentro de você gerando esse desconforto. Mas esse daqui é um pouquinho mais complexo e talvez eu perder um tempinho aqui nele. Por quê? Porque, teoricamente, ele está falando de um pecado imperdoável. Então a gente está falando que, será que Deus, ele não perdoa esse pecado? Será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Então, o que é o contexto desse versículo aqui? A gente leu lá que o povo estava começando a achar que Jesus fazia o que fazia por ele ser aliado de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Ou seja, ao invés de reconhecer a divindade e o poder de Deus, estavam transformando o bem em mal, estavam mudando essa visão de uma obra de Deus para uma obra de Satanás. Apesar de todos os milagres, de todos os feitos, os corações daquelas pessoas estavam endurecidos e se recusavam a reconhecer e a aceitar o poder de Deus através de Jesus. Então o que seria blasfemar contra o Espírito? Não é uma palavra que você solta, um ato isolado que você faz num momento, sei lá, de nervosismo, de falta de fé, sei lá. É uma rejeição contínua da verdade do Evangelho. É um estado de incredulidade persistente. Então, o que torna esse pecado imperdoável não é que exista uma limitação do poder de Deus ou da misericórdia de Deus, mas é o fato de que uma pessoa que está em tal estado de rejeição persistente não está disposta a se arrepender e aceitar o perdão de Deus. E o foco da mensagem de Jesus aqui sempre foi arrependimento. Então, sem arrependimento, não tem perdão. Aí você que participou das aulas dos 5 pontos da Reforma, que aprendeu um pouco sobre Calvino, que pesquisou um pouco sobre calvinismo, deve estar se questionando, mas não somos nós que escolhemos Deus, é Deus que nos escolhe? Então como assim existe um estado de incredulidade meu que não me faz aceitar a Jesus, né? E o calvinismo, de fato, ele declara sobre uma inabilidade total, que afirma que por causa do pecado original, os seres humanos são totalmente incapazes de se voltar a Deus ou buscar a salvação por conta própria. E a regeneração só vem através do Espírito Santo. Então, o que seria esse blasfemar contra o Espírito Santo? A blasfema com o Espírito Santo seria exatamente essa manifestação dessa inabilidade total. Então, os calvinistas enxergariam isso não como uma questão de alguém perder a sua salvação, mas como o fato de que essa pessoa nunca foi regenerada pelo Espírito Santo e por isso está ali nesse estado de incredulidade e sem reconhecer o poder do Espírito Santo. Esse versículo aqui ele é bastante denso, então se por um acaso depois da explanação você ainda tiver algum tipo de dúvida, você pode colocar aqui nos comentários que a gente vai lendo e vai comentando. Vamos agora para a parábola do rico insensato, versículo 13. Alguém na multidão lhe disse, Mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Aqui um irmão está pedindo para que Jesus julgue para que o outro irmão divida a herança com ele. Em Deuteronômio foi estabelecido que o irmão primogênito deveria ter o dobro da aliança dos demais irmãos. Então não sei se é esse o caso aqui, não sei, aqui a gente não tem muitos detalhes sobre o que seria essa divisão. E aqui Jesus faz uma repreensão, porque aparentemente essa pergunta poderia ser uma pergunta de, Jesus, você está falando tanto de justiça, porque a divisão aqui ela não é meio a meio, por que meu irmão não divide meio a meio comigo? E Jesus, ele na verdade, ele vai confrontar a essência dessa pergunta, que é a ganância.
que é o amor ao dinheiro. Então Jesus vai contar aqui uma parábola, versículo 16. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus aproveita essa pergunta para dar um grande ensinamento que está aqui no final. Não devemos guardar riquezas para nós, mas sim riquezas com Deus. Riquezas com Deus seria nosso galardão trabalhando aqui na terra em prol da obra de Deus. E essa daqui, apesar de ser uma parábola antiga, é uma história tão atual, que poderíamos trocar produção para indústria, para trabalho remunerado, produção por dinheiro e celeiros por banco. Quantas pessoas estão incansavelmente tentando acumular patrimônio, acumular dinheiro, fazendo desse o seu principal objetivo? Não que ter dinheiro seja ruim, muito pelo contrário. Acho que todos nós buscamos ter qualidade de vida melhor, evolução, todas essas coisas, guardar um dinheiro para reserva, guardar um dinheiro para viajar. Eu, particularmente, gosto muito de viajar. Nada disso é errado. O problema é que, às vezes, colocamos todos os nossos esforços nisso. E a nossa vida se resume a juntar dinheiro. Fazemos planos e mais planos, quando, na verdade, nós não sabemos quando morreremos. Não sabemos o que acontecerá conosco e quando. E aí? Às vezes sequer usufruímos das riquezas. Eu vejo pessoas que juntam, não gastam com nada. E aí vem uma doença, vem uma coisa e leva essa pessoa e está lá. A conta com milhões e uma vida que foi apenas escravo do trabalho, preocupada em acumular riqueza e só isso. Então Deus aqui ele nos chama para que nós venhamos a ser sensatos e que não coloquemos o dinheiro como Deus, e sim que investamos em Deus, em fazer a obra de Deus. Versículo 22. As preocupações da vida. Aqui tem uma das passagens belíssimas. Dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que se vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe do que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmola. Façam para vocês bolsas que não se desgastem com o tempo, um tesouro nos céus, que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Eu tenho aqui tatuado aquele versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se esse versículo não fosse tão grande, eu teria tatuado também. Porque é sempre bom a gente trazer à memória isso aqui. Porque hoje vivemos em um mundo de ansiedade extrema. É o mal do século, virou ansiedade. E um pouquinho da diferença das ansiedades. A ansiedade, naquele tempo, era uma ansiedade, de certa forma, até mais justificada, até mais aceitável. Por quê? Como eu disse, eles não tinham muito como acumular comida e outras coisas. Então, existia sim do pai de família morrer e a viúva e os filhos ficarem desamparados, sem seguro de vida, sem FGTS, sem todas essas coisas. Existia sim um perigo, existia sim um medo de
ter algum problema nas lavouras e eles ficarem sem comida. Então existia essa preocupação, como Jesus aqui fala, de ter o que comer e beber. E aí Jesus faz aqui comparações lindíssimas. Se as aves dos céus, que não semeiam nem ceifam, elas são alimentadas por Deus. Os lírios dos campos, que são uma pequena planta que está ali hoje e amanhã morre, e o Pai traz ela com tanto esplendor que dirá conosco. Então ele traz palavras lindas e palavras de conforto para nós. E qual é a nossa ansiedade de hoje? A nossa ansiedade de hoje não é do que comer, o que beber. A gente está sempre com ansiedade de coisas a realizar, coisas que não conseguiu realizar, conseguir dinheiro para isso, conseguir dinheiro para aquilo, é uma situação que aconteceu, que você não sabe como resolver e tal. E Jesus ele vem aqui e fala, calma, meu filho. Isso aqui, como eu disse, se não fosse tão grande, eu colocaria uma tatuagem, mas talvez fosse interessante colocar em um quadro, deixar assim, na porta da sua casa, na porta do seu quarto, para você sempre que estiver passando por um momento de espera e de luta, você possa olhar e falar, Deus está no controle da minha vida. Eu não preciso andar ansioso. Isso não quer dizer que a gente vai ser inerte, tá? Isso não quer dizer que você não tem que fazer nada. Ah, aconteceu um problema aqui. Deus está no controle, vou esperar. Não é assim. É você fazer o que você pode, até onde você pode, com o máximo de força que você pode. Só que chega a determinadas situações que foge da sua capacidade. Já aí não é mais você, é a cabeça de um juiz, é um médico, é diversas outras coisas, e aí você não pode fazer nada. Aí só resta esperar em Deus. E esperar em Deus não deveria ser um momento de ansiedade, mas deveria ser um momento de conforto. Um conforto para nós. De que, bem, se isso acontecer comigo, é porque Deus assim permitiu. Esse foi o cuidado de Deus para comigo. E ele termina aqui com, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Gente, o alvo sempre vai determinar qual caminho a ser seguido. Você não sai pela rua andando sem norte. Você sai para a rua para ir a determinado local. Ah, eu quero ir para a igreja. Você vai pegar o caminho para a igreja. Ah, eu quero ir para o trabalho. Eu vou pegar o caminho do trabalho. Ah, eu quero ir para a academia. Eu vou pegar o caminho da academia. Você não sai daí pela rua, vou andar, e igreja, eu vou entrar. Não é assim. Então, se o seu alvo, se o seu tesouro, aonde você quer chegar, for as coisas desse mundo, o seu coração vai programar o seu caminho para as coisas desse mundo. Então, Jesus pede aqui que nosso tesouro seja a obra de Deus. Pois se nosso tesouro for a obra de Deus, se o nosso objetivo, o nosso alvo, o nosso destino for fazer a obra de Deus para juntar tesouros no céu, os caminhos a serem perseguidos vão levar até lá. Você vai deixar de abrir mão de ir para a igreja e fazer outra coisa porque a igreja passou a ser teu objetivo maior. Você vai abrir mão de dormir 8 horas para dormir 6 horas porque você precisa ter um momento para ler a Bíblia e para orar. E assim sucessivamente. Palavra belíssima que nos dá um conforto de que Deus está controlando a nossa vida e vai suprir nossas necessidades, mas que termina com uma reflexão. E que eu te pergunto hoje. O que é o seu tesouro? Aonde está o seu coração? Dá um pause no vídeo. Pare e pense nisso. Aonde está o seu tesouro? Qual é o seu objetivo de vida hoje? Elenca os 5 principais. Vê se Deus está entre esses 5. Vê se Deus está entre os 2 primeiros. Porque aí você vai conseguir enxergar qual vai ser o caminho que o seu coração vai te levar a trilhar. Versículo 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando. Quando voltar, eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não o esperam. Pedro perguntou, Senhor, está contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega os seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo, meu senhor se demora a voltar,
e então começa a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a se embriagar. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não se espera e numa hora que não sabe, e punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. 47. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Resumando isso aqui. Eu estou falando aqui que Jesus voltará quando ninguém estiver esperando e faz um alerta para que eles venham a estar atentos e preparados para quando esse dia chegar. E aqui Jesus usa 2 exemplos para dizer basicamente a mesma coisa, mas no segundo ele meio que dá um enfoque maior para um administrador fiel, que seriam aqueles discípulos que foram escolhidos para estarem mais próximos de Jesus. Então ele fala que se o Senhor voltar e o servo estiver displicente, fazendo um monte de besteira, ele será punido e será lançado em lugar junto com os infiéis. E mais, ele coloca aqui algo que para mim é mais grave. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja nem o realiza, receberá muitos açoites. Bem, se nós da igreja, a gente está aqui acompanhando Lucas, já tivemos algumas chamadas durante Lucas para, primeiro, nos arrependermos, segundo, para trabalhar na obra porque são poucos os trabalhadores, fazer a vontade de Deus, ter o coração voltado para Deus, perdoar e todos os ensinamentos que a gente está tendo. Se a gente conhece essa vontade, mas não a realiza, aqui está dizendo que nós seremos castigados. E mais, que esse castigo é até maior do que aqueles que fazem tudo isso, mas que não conhecem a vontade do Senhor. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então isso aqui é um alerta, e um alerta muito sério, principalmente para aqueles que têm um chamado de Deus, seja ele qual for. Se você se recusa a colocar o teu chamado, se você se recusa se você se recusa a colocar seu chamado em prática, sei lá por quê, você vai ser cobrado por Deus por causa disso. E quando eu falo chamado assim, não estou falando só de pastorado não, tá, gente? Eu estou falando de evangelismo, eu estou falando de professora de escola dominical, eu estou falando de recepcionista, eu estou falando de pessoas que fazem limpeza da casa de Deus, qualquer uma dessas coisas. Qualquer uma dessas coisas. Orar por enfermos, falar a palavra de Deus para quem está ao seu redor. Se nos recusamos a fazer isso, nós seremos cobrados. Você pode até a partir desse momento falar que não, ok, não vai mudar. Agora, a partir de hoje, você não pode mais afirmar que você não sabia que Deus iria te cobrar por essa sua falta de atitude. Versículo 49. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família dividido uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. E nora contra sogra. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente. Por que vocês não julgam por si mesmo o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com seus adversários para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz. O juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhes digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Jesus aqui ele mostra o quão aflito ele já estava pelo que viria. O batismo aqui que ele comenta seria a morte na cruz. E Jesus ele traz uma palavra aqui muito contrastante com a religião moderna. Hoje nós vivemos um tempo de globalismo. Hoje, com um clique, você sabe a notícia da China, de qualquer outro lugar, que antigamente a gente não tinha essas informações. Hoje você sabe de religiões como islamismo e hinduísmo, que são religiões
no Brasil não tem tanto, pelo menos não no Rio de Janeiro, predominantemente em outras áreas. Então você começa a ter convivência com pessoas de outras religiões, você começou a ter uma dimensão da grandiosidade do mundo, de quantas pessoas vivem no mundo, e começa a vir um questionamento, que é o que tem impactado fortemente o cristianismo, de que, poxa, tanta pessoa assim vai para o inferno somente porque não está na mesma fé que eu? E algumas religiões são muito simples em falar isso. Pergunta pro muçulmano se ele acha que a gente vai pro céu. Ele vai falar com todas as letras que não, e ponto. Mas nós temos essa dificuldade de, poxa, mas a pessoa faz muito bem, a pessoa faz o bem, a pessoa é boa, poxa, será que ela vai pro inferno e tal? A gente tenta uma forma de ter um ecumenismo, né, para nos confortar socialmente dos nossos anseios de fazer a paz com todo mundo. E o ecumenismo, gente, não é a aceitação de todas as religiões. O ecumenismo, na verdade, é o fim de todas as religiões. Quando você tem todas as religiões juntas, você tira a particularidade de cada uma delas. E se você tira a particularidade de cada uma delas, você acaba com todas elas. Então não passa a ser um encontro religioso, passa a ser apenas um encontro social. E essa paz que às vezes a gente tenta empregar para não falar que pessoas irão para o inferno por não reconhecer, isso é imprescindível, não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, Jesus ele fala claramente aqui que ele não veio trazer paz à terra, que pelo contrário, ele veio trazer divisão, divisão dentro de casa, divisão dentro da família, que dirá então, gente, divisão dentro do mundo. Só existe um caminho que nos leva à salvação. E esse caminho vai ser celebrado no final do mês, na Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nenhum outro caminho, por mais bonito e mais belo que seja, por mais bem social que faça nessa terra, vai levar ninguém aos céus. E infelizmente, não é com alegria que eu falo isso vai ser motivo de divisão. Porque nós, como cristãos, temos que nos posicionar quanto a isso, até para que nós venhamos a entender a necessidade de pregar o evangelho para os outros, para que esses outros também não vão para o inferno. Então essa historinha de que, mas fulaninho faz o bem, mas fulaninho faz o quê? Não importa. Jesus aqui ele fala isso, que ele veio para trazer divisão. A palavra de Deus, ela traz divisão. A palavra de Deus vai tocar em pontos das áreas que a sociedade não quer aceitar, não vai aceitar e vai lutar contra e vai trazer inimizade. E nós, como cristãos, temos que estar preparados. Porque, como Jesus disse ali, a gente nunca sabe a hora que o Senhor vai voltar. Então não queira ser pego desprevenido tentando fazer amizade com o mundo. É isso, gente. Amanhã continuamos, capítulo 13.